Existe um amor tão grande que não aceita a distância, um amor que não abandona, não esquece e não se afasta, um amor que permanece. Corpus Christi é a celebração desse amor infinito. É a certeza de que Deus não quis apenas caminhar com a humanidade em um momento da história. Ele quis permanecer, quis estar presente todos os dias, em todos os lugares, até o fim dos tempos. Entre tantos sinais que poderia ter escolhido, Deus escolheu o pão e o vinho, elementos simples, presentes na mesa das famílias, frutos da terra e do trabalho humano. Na sua infinita sabedoria e humildade, quis fazer deles morada da sua presença. E pela força do Espírito Santo, em cada Santa Missa, o pão e o vinho são transformados no corpo e sangue de Cristo. O altar torna-se o lugar do encontro entre o céu e a terra. O eterno toca o tempo, o divino aproxima-se do humano. Na manhã de quinta-feira, 4 de junho, a paróquia Santo Antônio de Pádua viveu um dos momentos mais profundos da fé cristã, a celebração de Corpus Christi. Reuniu os fiéis para contemplar o mistério da presença real de Jesus na Eucaristia. Mais do que uma tradição, mais do que uma celebração, foi um encontro com o próprio Cristo, vivo e presente no Santíssimo Sacramento. A cada Eucaristia, o milagre se renova. Não é um acontecimento do passado, não é apenas uma recordação da última ceia, é o próprio Cristo que continua se oferecendo por amor. O corpo e sangue de Cristo jamais se esgotam. A graça de Deus continua sendo derramada sobre o seu povo. O amor de Jesus continua alcançando os corações. Sua presença continua iluminando os caminhos daqueles que nele confiam. Quando ouvimos as palavras da consagração, somos convidados a olhar além daquilo que os olhos conseguem enxergar, porque a fé vê o que os olhos não alcançam. A fé reconhece que ali está Jesus, o mesmo Jesus que nasceu em Belém, o mesmo Jesus que caminhou pelas estradas da Galileia, o mesmo Jesus que morreu na cruz e ressuscitou glorioso. Ele está presente na Eucaristia para alimentar nossa alma e fortalecer nossa caminhada. E quando nos aproximamos da comunhão, algo extraordinário acontece. Deus entra em nossa vida de uma forma única, entra em nossa história, em nossa essência, em nossos sonhos, em nossas dores, em nossas alegrias. O Senhor visita aquilo que muitas vezes ninguém conhece, toca as feridas escondidas, fortalece os corações cansados, renova as esperanças enfraquecidas. Receber Jesus na comunhão é permitir que Ele caminhe dentro de nós, é abrir as portas do coração para que Sua graça transforme nossa existência, é dizer: Senhor, entra na minha vida, entra na minha história, entra nos meus medos, nas minhas lutas e nos meus desafios. Permanece em mim para que eu permaneça em Ti. Por isso, a Igreja vive da Eucaristia, porque uma comunidade que se alimenta do corpo de Cristo torna-se uma igreja viva, uma igreja fortalecida pelo amor, sustentada pela esperança e conduzida pela presença de Deus. A comunhão não une apenas cada fiel a Jesus, ela une todos os irmãos em uma mesma família, fortalecida pelo mesmo pão da vida. Chega o momento da adoração. O silêncio toma conta dos corações. Diante do Santíssimo Sacramento, as palavras se tornam pequenas. Ali está Jesus, não uma lembrança de Jesus, não um símbolo de Jesus, mas o próprio Cristo presente no meio do seu povo, aquele que conhece cada lágrima, cada oração silenciosa, cada sofrimento escondido e cada esperança guardada no coração. A adoração é o encontro da criatura com o Criador. É o momento em que o coração descansa na presença de Deus. É quando compreendemos que não estamos sozinhos em nossas batalhas, porque o Senhor continua caminhando ao nosso lado. Então chega um dos momentos mais belos e significativos do Corpus Christi. Jesus deixa o altar e percorre as ruas da cidade. O Santíssimo Sacramento é levado em procissão e Deus caminha no meio do seu povo. Aquele que governa os céus visita as ruas, as casas e as famílias
o Senhor passa abençoando, fortalecendo e renovando a esperança. A passagem de Jesus presente no Santíssimo Sacramento é um dos momentos mais profundos da celebração do Corpus Christi. É a manifestação de fé na presença real de Cristo na Eucaristia, que caminha entre seu povo levando bênçãos, esperanças e renovação espiritual. O caminho percorrido pela comunidade torna-se um testemunho público de fé. Mais do que uma manifestação religiosa, é a proclamação de que Cristo continua vivo no meio de seu povo, e é a presença real de Jesus que passa e permanece para sempre no coração daqueles que o acolhem com fé. E quando a procissão retorna à igreja, algo permanece para sempre, porque a maior beleza daquele dia não estava nas ruas enfeitadas, não estava nos desenhos construídos sobre o chão. A maior beleza era a presença de Jesus passando pelo meio do seu povo e permanecendo no coração de cada fiel. Corpus Christi é a celebração que Deus escolheu para ficar. O Deus que continua alimentando seus filhos com o pão da vida, o Deus que transforma o pão e o vinho em sua própria presença, o Deus que caminha pelas ruas para lembrar que nunca abandona aqueles que ama, que jamais percamos a capacidade de nos encontrar diante desse mistério, que jamais nos acostumemos com a Eucaristia e que cada comunhão renove em nós a certeza de que Deus está presente, Deus está por nós e Deus permanece conosco, hoje, amanhã e por toda a eternidade. Amém.